mesa, em um local onde você pode apoiar. Muito importante agora, estudo devocional da Palavra de Deus. Graças a Deus eu sei que no YouTube, nas mídias, podemos ter boa pregação, bons ensinos, mas esse momento é um momento nosso, é um momento onde, quando eu preparo o devocional, eu preparo também, não somente pensando e vendo a mim mesmo no texto, mas também vendo e pensando nos irmãos. Então, eu queria muito que você se dedicasse agora, que você pudesse acompanhar o Salmo de número 94. Assim diz a palavra de Deus no Salmo de número 94. Ó Senhor Deus, a quem a vingança pertence, ó Deus, a quem a vingança pertence, mostra-te, resplandece, exalta-te, tu, que és o juiz da terra, dá paga aos soberbos. Até quando os ímpios, Senhor, até quando os ímpios soltarão de prazer? Até quando proferirão e falarão coisas duras, e se gloriarão todos os que praticam a iniquidade? Reduzem a pedaços o teu povo, ó Senhor, e afligem a tua herança. Matam a viúva e o estrangeiro, e ao órfão tiram a vida. Contudo dizem, o Senhor não verá, nem para isso atenderá o Deus de Jacó. Atendei, ó brutais entre o povo, e vós loucos, quando sereis sábios? Versículo 9. Versículo 9, aquele que fez o ouvido não ouvirá, e o que formou o olho não verá? Aquele que repreende os gentios não castigará, e o que ensina ao homem o conhecimento não saberá? O Senhor conhece os pensamentos dos homens, que são vaidade. Bem-aventurado é o homem a quem tu castigas, ó Senhor, e a quem ensinas a tua lei, para lhe dares o descanso dos dias maus, até que se abra a cova para o ímpio. Pois o Senhor não rejeitará o seu povo, nem desamparará a sua herança. Mas o juízo voltará à retidão, e o segui-lo-ão todos os retos de coração. Quem será por mim contra os malfeitores? Quem será por mim contra os malfeitores? Quem se porá por mim contra os que praticam a iniquidade? Se o Senhor não tivera ido em meu auxílio, a minha alma quase que teria ficado no silêncio. Quando eu disse, o meu pé vacila, e a tua benignidade, Senhor, me susteve, na multidão dos meus pensamentos dentro de mim, as tuas consolações recrearam a minha alma. Porventura, o trono da iniquidade que acompanha, o qual foge ao mal por uma lei, eles se ajuntam contra a alma do justo e condenam o sangue do inocente, mas o Senhor é a minha defesa e o meu Deus é a rocha do meu refúgio, e trará sobre eles a sua própria iniquidade e os destruirá nas suas próprias malícias. O Senhor nosso Deus os destruirá. Amém. Deus abençoe a sua palavra e que agora a sua santa palavra possa achar lugar em nosso coração. Meus irmãos, o tema do nosso devocional hoje é o governo de Deus e o governo dos homens. O Salmo de número 94 é um quadro fiel que retrata o ímpio se regozijando na injustiça e na perversidade. Este salmo revela o lado sombrio dos homens, que com o poder nas mãos, age como se fossem
Deus, como se ninguém pudesse detê-lo ou julgá-lo, como se estivesse acima de tudo e todos. Porém, por outro lado, vemos o salmista orando ao Deus que é acima de tudo e acima de todos, orando, pedindo para que ele pudesse vir ao seu auxílio. Diante do juiz eterno, o Deus Todo-Poderoso, o salmista coloca os homens fracos e débeis para que o próprio Deus possa julgá-los nas suas impiedades. O salmista faz uma oração de libertação. Libertação por causa da opressão, libertação por causa da injustiça, libertação por causa dos maus homens, que por causa do poder que lhes detém na mão, oprimem o fraco e o necessitado. Neste salmo hoje, irmãos, aprenderemos que Deus ele institui as autoridades para o bem do povo. Porém, o mesmo Deus que institui as autoridades, é Ele mesmo que vai pedir contas para essas autoridades. O Salmo de número 94 é um salmo que está dentro de uma categoria que já temos visto desde o Salmo 92, 93 e vai até o Salmo 100, que fala sobre a realeza, fala sobre o Deus Todo-Poderoso e sua majestade. Esse salmo é um salmo muito semelhante ao Salmo 10. Nós não sabemos quem é o autor e nem sabemos qual é a ocasião que o salmista escreve este maravilhoso poema, esta maravilhosa oração, mas podemos ter certeza absoluta que era numa época onde havia opressão dos reis, dos que estavam revestidos de autoridade. Sabemos que ao longo da história de Israel, muitos reis se levantaram como reis opressores e injustos. Inclusive o próprio rei Saul, o primeiro rei de Israel, ele não andou segundo a vontade de Deus e certamente não foi um bom rei. Após Salomão, após a divisão do reino, o reino do norte, capital a Samaria, reino do sul, capital Jerusalém, muitos foram os reis ímpios, perversos, injustos e que oprimiam e que massacravam o povo. Nós não sabemos exatamente a quem o salmista está se referindo, mas com certeza ele está se referindo à opressão de uma pessoa que está acima do poder, acima do povo, e assim está oprimindo as pessoas. Por isso que eu intitulei, irmãos, o Salmo de número 94 como sendo o governo de Deus e o governo dos homens. Deus, em sua graça comum, ele institui autoridades. Romanos capítulo 13 diz isso. A carta de Pedro vai falar sobre isso. O próprio Jesus viveu reconhecendo as autoridades constituídas, as autoridades romanas, as autoridades de Israel, em certa medida, quando eles não extrapolavam a palavra de Deus. A palavra de Deus mostra que Deus coloca os homens em uma categoria de liderança e de poder para que eles sejam instrumentos nas mãos de Deus. Mas quando isso não acontece, quando a impiedade impera naquele coração de alguém que, como um tirano, como um déspota, agora oprime os seus súditos, os seus subordinados, acontece o que podemos ver no Salmo de número 94. Mas apesar de tudo isso, irmãos, eu quero dizer que mesmo com toda a impiedade dos homens poderosos, o próprio Deus um dia trará contas ou pedirá contas a todos aqueles que um dia ele revestiu de autoridade e que esses homens ímpios, um dia, eles
prestarão contas com Deus. Então, o salmo de hoje, eu tenho como objetivo destacar aí o governo dos homens, depois destacar como Deus age através do governo dos homens e de forma soberana absoluta julgará os ímpios governantes e por fim como deve ser a nossa relação entre o governo de Deus e o governo dos homens. O primeiro ponto que eu quero destacar está no governo dos homens. Veja aí no slide. O governo dos homens, eu quero destacar do verso 1 ao verso 4, depois eu vou destacar o verso 21, mas o verso 1 e o verso 4, o texto diz assim, verso 1, 2, 3 e 4, por enquanto o versículo 1 e o versículo 2. Ó Senhor Deus, a quem a vingança pertence? Ó Deus, a quem a vingança pertence, mostra-te resplandecente. Então, aqui é o início de uma oração aflita. Ele está rogando ao Deus que a ele pertence a justiça retributiva. E aí ele completa esta primeira sentença no verso 2, dizendo: exalta-te, tu que és juiz da terra, dá a paga aos soberbos. O primeiro destaque, então, aqui, irmãos, é que no governo dos homens, meramente homens, eu falo no aspecto meramente humano, ímpio, perverso, pecador, é a soberba. Veja versículo 2, a angústia do salmista em pedir que Deus se levante e vá ao auxílio do oprimido, que o juiz de toda a terra se levantasse para poder retribuir aos soberbos. O versículo 3, ele diz, até quando? Se vocês estão lembrando nos estudos do Salmo, esta frase, esta pergunta, até quando, ela é bastante recorrente. Ele está clamando a Deus e ele diz, então, até quando, Senhor? Até quando os ímpios, Senhor? Até quando os ímpios saltarão de prazer? Veja, irmãos, que aparentemente no governo humano, em toda a sua soberba, eles se alegram, eles se regozijam na sua impiedade. Versículo 3, ele diz, até quando os ímpios, Senhor, até quando os ímpios saltarão de prazer? Versículo 4, até quando proferirão e falarão coisas duras? Ou seja, proferirão impiedades e se gloriarão todos os que praticam a iniquidade. Então, aqui está claramente pintado o quadro do governo humano que, na ocasião do salmista, estava estabelecido. Eles se vangloriavam na maldade, pessoas que se gloriam em fazer o mal, talvez não falam nas suas bocas, mas no secreto dos seus aposentos, nos seus palácios, nos seus escritórios, usando uma linguagem mais moderna, eles se alegram, eles brindam quando faz a maldade. Isso é soberba. Isso é um coração inchado. Isso é o governo dos homens que não temem a Deus. Isso é o governo dos homens, meramente humanos entregues a si mesmos. Ainda no versículo, falando sobre o governo dos homens, a partir do versículo 5 ao versículo 8, ele diz, reduzem a pedaços o teu povo, ó Senhor, afligem a tua herança. Veja versículo 6, matam a viúva e o estrangeiro e ao órfão tiram a vida. Atenção ao versículo 7. Contudo dizem, o Senhor não verá, nem para isso atenderá, ou seja, fará caso disso. O Deus de Jacó, ele não atenderá. Perceba, irmãos, que eles não somente são soberbos,
não somente são orgulhosos naquilo que fazem, a impiedade, mas eles acham que não serão punidos. Perceba que o texto não diz que eles não acreditam em Deus. Eles não são pessoas, vamos dizer assim, não são ateus. O problema é que eles dizem, versículo 7, que o Senhor não verá. Como se Deus estivesse alheio a tudo o que eles estão fazendo. O versículo 7 diz, nem para isso atenderá, ou seja, a ideia é, ele não dará atenção a isso. Ele não dará, não faz caso nenhum disso. O governo humano é um governo soberbo, orgulhoso, e acima de tudo isso, acha que ficarão impunes, acha que não serão punidos nas suas impiedades. Terríveis impiedades. Veja versículo 6, versículo 5, despedaça o povo, oprimem a tua herança. Versículo 7, versículo 6, matam a viúva, o estrangeiro, o órfão tira a vida. Aqui a viúva, o estrangeiro e o órfão são as classes das pessoas mais frágeis da sociedade israelita. E o governo humano é tratado no Salmo 94, por causa da sua soberba. Eles não estão nem aí. Primeiro, soberbos, orgulhosos. Segundo, eles acham que não serão punidos. Tem uma advertência no verso 8, o salmista orando dá uma advertência para eles. Ele diz, atendei, ó brutais, a palavra pode ser traduzida como estúpidos, pessoas brutas, pessoas tão insensíveis, a ideia de alguém insensível. Atendei, ó brutais, dentre o povo, e vós loucos, pessoas que perderam o senso, insensatos. Quando vocês serão sábios? Quando vocês serão prudentes? É como se ele estivesse dizendo, Deus deu a vocês a capacidade de reinar, a capacidade de governar, a capacidade de liderar um povo. E vocês são brutos, são insensíveis, perversos, oprimindo e até matando os mais frágeis. Irmãos, esse retrato do Salmo 94 é muito bem pintado ao que o governo humano hoje, e não somente hoje, como antigamente também era, ou é e era. Não é de agora que o homem, quando é revestido de poder, ele se ensoberbece e ele acha que é Deus. Lembro-me de Herodes, quando soube que o rei de Israel nasceu, Jesus, o menino Jesus, e depois de saber que os magos do Oriente, que estavam em uma excursão para poder adorar o menino, porque viam a estrela no céu, quando ele soube que os magos não voltaram para dizer aonde esse menino que seria rei estava, ele baixou um decreto em Israel para que todos os meninos de 2 anos para baixo morressem. Eu fico imaginando, irmãos, a situação das mães, dos pais, das famílias, das crianças de colo, das crianças que amamentavam. Eu fico imaginando quando esse decreto do governo, do imperador, do rei Herodes foi baixado. Eu fico imaginando como essas pessoas reagiram. Talvez se a pessoa tinha um dinheiro guardado, poderia ter fugido de Israel naquela ocasião, assim como Jesus fez. Maria e José, eles fugiram porque revelados pelo Espírito Santo de Deus, revelados pelo anjo do Senhor,
eles foram para o Egito, mas quem não tinha condição de fugir, o decreto foi baixado e logo executado. Herodes, ele já prestou contas com Deus sobre isso. É interessante que o sucessor de Herodes, no livro de Atos, também se ensoberbeceu, e a Bíblia diz que ele foi comido de bicho. Esse mesmo que matou Tiago e o decepou. As pessoas diziam, quando ele falavam, é voz de Deus, é voz de Deus. Foi comido pelos bichos, ainda vivo. Às vezes isso não acontece imediatamente, mas eu quero dizer aos irmãos que no governo dos homens, em soberba e que acham que não serão punidos, o próprio Deus que os revestiu de poder também trará contas para o que eles estão fazendo. Eu vou falar um pouco mais sobre isso. O governo dos homens é assim, soberbo e acha que não será punido. Aí a gente vê o governo de Deus. Eu quero que você perceba, irmãos, a partir do versículo 9, o salmista diz, aquele que fez o ouvido não ouvirá, e o que formou o olho não verá, são perguntas retóricas. Versículo 10, aquele que repreende os gentios não castigará, e o que ensina aos homens o conhecimento não saberá. Então, através de perguntas retóricas, o salmista no verso 9 e no verso 10 está dizendo, Deus não está alheio ao que vocês estão fazendo. Ora, se ele fez o olho, ele está vendo. Se ele fez o ouvido, ele está ouvindo. Ele que comanda os reis, os gentios, versículo 10, castiga até um rei ímpio, fora de Israel não castigará você? O que ensina ao próprio rei, ele conhece o que você está fazendo, ele não precisa do seu conselho, ele não precisa do seu auxílio. Versículo 10. E no versículo 11, ele diz, o Senhor conhece os pensamentos dos homens, que são vaidade, são vão. E aqui, irmãos, podemos perceber o Deus justo, que não está alheio à dor do oprimido, mas que sabe exatamente o que os poderosos estão fazendo. Voltando ao versículo 1, quando o salmista roga a Deus e diz, o Deus a ele pertence a vingança, ele está dizendo que é Deus que vai retribuir na sua justiça. Verso 1, veja versículo 1, ó Senhor Deus, a quem a vingança pertence, ou seja, ele é justo. Mesmo se o governo humano está sobressaindo em sua impiedade, Deus está vendo, Deus está ouvindo, Deus sabe do que está acontecendo, Deus sabe o que se passa no coração do ímpio. E o Deus da vingança retribuirá com a sua justa e reta justiça. Ele diz, levanta-te, ó juiz de toda a terra. É como se ele tivesse pedindo, Deus, eu não aguento mais. Se levanta e faz justiça diante desses injustos. O governo de Deus não somente é justo, mas é um governo dinâmico. Veja comigo, irmãos, o versículo 20. Ele diz no versículo 20, porventura o trono de iniquidade te acompanha, o qual foge ao mal por uma lei. O salmista, em uma comparação, está dizendo assim, Deus, porventura o Senhor anda junto com o trono da injustiça? A pisada da tua reta justiça se iguala à pisada dos injustos que baixam decretos para a sua própria impiedade?
o versículo 21 diz: eles se ajuntam contra a alma do justo e condenam o sangue inocente. Mas o governo de Deus não somente é justo, mas é dinâmico, porque ele age na hora certa, ele não está alheio às demandas. E absolutamente tudo, como diz o verso 9, o verso 10 e o verso 11, tudo está diante do juiz de toda a terra. Ele que fez o olho está vendo. Ele que fez o ouvido está ouvindo. Ele que tem todo o conhecimento, conhece o coração do homem ímpio. Mas em terceiro lugar, irmãos, já vimos o governo dos homens, soberbo, que acha que Deus não está vendo nada, que eles não vão ser punidos. O governo de Deus, diferentemente, é justo, é dinâmico, é santo, porque ele não pode se igualar, versículo 20, ele não pode se igualar ao trono da iniquidade. Deus não compactua com a iniquidade, mesmo em nome dele. Tem pessoas que dizem em nome de Deus fazendo coisas, ele não compactua com isso. O governo de Deus é santo, puro. Não pode haver comunhão com a luz, com a perfeição, com as trevas, com a iniquidade. Mas em terceiro e último lugar, irmãos, entre o governo dos homens e o governo de Deus, entre o governo de Deus aqui em cima e o governo dos homens, está o justo, está o crente, está o salvo. Como poderíamos então viver? Como deveríamos viver entre o governo de Deus, que é o justo, o santo, e que dinamicamente governa todas as coisas, que age conforme a sua vontade e tempo, e de repente a gente vê os governantes humanos sobressaindo, até se regozijando na impiedade, oprimindo, maltratando o fraco. Como podemos agir? É interessante que estamos vivendo uma grande polarização política. Eu não sou muito velho, mas já acompanhei alguns contextos políticos no nosso país. E eu não conheci, eu não sei se é porque antigamente eu não tentava me envolver tanto lendo ou percebendo, mas eu não lembro de tanta polarização. Ou você é de um lado, ou você é do outro lado. E parece que quem é de um lado, cegamente segue aquele lado, quem é do outro lado, cegamente o acompanha. Eu quero dizer a você, irmão, fazendo aqui um parêntese, cuidado com seguir homens cegamente, cuidado. Talvez alguém na rede social vai dizer, aí esse pastor é do outro lado. Não me interesso com isso, não. Eu vou responder diante de Deus o que eu creio e o que eu prego. Agora, cuidado você, que por causa de um partido, de um ícone, de uma pessoa, você está cegamente acompanhando a multidão. Então, eu quero falar algumas coisas aqui sobre o justo entre o governo de Deus e o governo dos homens. Preste atenção. O justo no governo dos homens e no governo de Deus, ele ora e entrega. Porque a gente crê no governo de Deus, mas ao mesmo tempo a gente vive inserido no governo dos homens. A gente não está fora disso. Veja comigo, irmãos, versículo 12. Por favor, versículo 12. Eu estou sem o meu tempo aqui do cronômetro, viu? Versículo 12 diz, bem-aventurado é o homem a quem tu castigas, ó Senhor, e a quem ensinas a tua lei,
para que lhes derás descanso dos dias maus, até que se abra a cova para os ímpios. Então, irmãos, o versículo 12 e o versículo 13, a gente vê o salmista aqui entregando e orando ao Senhor, e entregando este governo ímpio. Versículo 12 e versículo 13, parece que há uma ruptura no tema, mas não tem uma ruptura no tema. Porque feliz, abençoado é o homem a quem Deus está castigando. Então, de certa forma, o salmista entende que Deus também usa os homens ímpios para nos disciplinar. E aí ele vai ensinar a sua lei. Versículo 13, para lhe dares descanso dos dias maus, nos dias que o ímpio está reinando, está governando, até que se abra a cova para o ímpio, até que ele morra. Agora veja versículo 14, pois o Senhor não rejeitará o seu povo, nem desamparará a sua herança. O justo entende que Deus governa, é o justo juiz, mas ao mesmo tempo, quando o ímpio, ele reina, ele governa de forma injusta, de forma opressora, ele entrega a Deus sabendo que é Deus que está usando o ímpio para nos disciplinar. Mas ele sabe que jamais, veja versículo 14, jamais o Senhor rejeitará o seu povo, a sua herança. Ele aceita isso como disciplina, ele não somente ora, mas ele aceita isso como disciplina. Versículo 14, ele diz, versículo 12, ele diz, bem-aventurado é o homem a quem tu castigarás, tu disciplinarás. Ele ora, ele entrega a Deus e ele diz, Senhor, eu aceito. Eu aceito que este homem injusto que está sobre nós, de certa forma é o Senhor que tem permitido para nos disciplinar. E ele descansa nos cuidados de Deus, irmãos. Ele descansa nos cuidados de Deus. Veja versículo 16, 17 e 18. Ele diz, quem será por mim contra os malfeitores? Quem se porá por mim contra os que praticam a iniquidade? Esta pergunta é respondida no verso 17, atenção. Se o Senhor não tiver ido em meu auxílio, olha, a minha alma quase que teria ficado no silêncio, na região do silêncio. Aqui a palavra é Sheol. Ele está dizendo, se o Senhor não tivesse ido ao meu auxílio, eu tinha morrido. Eu tinha sido morto pelos ímpios. Versículo 16. Quem será por mim? Quem será por mim quando os malfeitores vierem contra mim? Quem será? Versículo 17. O Senhor. O Senhor é o nosso auxílio. Descanse nos cuidados de Deus. Veja versículo 18, veja versículo 19. Quando eu disse, o meu pé vacila, ou quase desvala, a tua benignidade, Senhor, me susteve. Ou seja, quando ele quase estava caindo, por causa do ímpio, por causa do governante ímpio, a minha benignidade, por causa do meu pé que quase vacila. O texto diz, verso 18, o Senhor me susteve. Versículo 19, irmãos, o texto diz, na multidão dos meus pensamentos, e eu queria destacar esse verso 9 porque é um versículo muito lindo. Na multidão dos meus pensamentos, ou seja, a palavra pensamentos aqui, na sua versão, pode ser que tenha cuidados.
a ideia de preocupações. Na multidão das minhas preocupações, na multidão dos meus pensamentos, nos cuidados dentro de mim, as tuas consolações recreavam a minha alma, ou seja, enquanto eu estava preocupado por causa do ímpio, por causa do rei tirano, por causa do governante opressor, enquanto isso vinha à minha mente, veja versículo 19, a minha alma se alegrava, se recreava nas tuas consolações. O justo, irmãos, ora e entrega a Deus. O justo aceita como disciplina do Senhor, como que permissão de Deus para o nosso bem, mesmo diante da opressão do ímpio. O justo descansa nos cuidados de Deus, porque ele sabe que é Deus que vai ao seu auxílio. Ele sabe que é Deus que vai estar cuidando para que o seu pé não vacile. Mesmo quando a sua mente está cheia de preocupações, ele pode se alegrar, se recrear nas consolações do Senhor. Eu gostaria de concluir, irmãos, trazendo algumas poucas reflexões para aquilo que a gente já refletiu no Salmo 94, entre o governo de Deus e o governo dos homens. Está nós aqui no meio, entre Deus e os homens. O que devemos fazer? Já vimos. Entregar e orar. Já vimos que devemos entender que pode ser disciplina de Deus, que Deus traz um mau governante sobre nós. E devemos descansar, porque Deus cuida de nós. Mesmo quando a mão pesada de um tirano está oprimindo a nossa vida. Eu quero trazer mais alguma coisa para que os irmãos possam pensar. Devemos orar, irmãos, por nossos governantes. Veja, isso aqui não é política, tá? Isso aqui não é política. Isso é bíblico. A Bíblia diz que devemos orar por nossos governantes, orar pelo nosso presidente, pelos nossos senadores, representantes federais, deputados, na esfera legislativa ainda, nos deputados estaduais, dos vereadores, orar pelos magistrados, por aqueles que têm autoridade para julgar, arbitrar demandas, orar muito pelo nosso Supremo Tribunal Federal, irmãos, orar muito mesmo. Ore pelos nossos governantes, seja ele quem for, seja ele de qual partido for, ore pelos nossos governantes, peça a Deus que Deus coloque temor de Deus nele, salvação da alma deles, peça que Deus coloque homens que temam ao Senhor em todas as esferas de autoridade da nossa vida, irmãos. Porque se pessoas que temem a Deus irem para o governo, seja em qual esfera for, irem para a liderança do nosso país, seja em qual esfera for, o povo será beneficiado, nós seremos beneficiados. Ore pelos nossos governantes. Em segundo lugar, não coloque a sua esperança nos homens. Não coloque a sua esperança em alguém que está revestido de autoridade, porque ele é só um instrumento de Deus. Tem muita gente colocando esperança no governo, esperança em uma demanda no judiciário. Se a sua esperança estiver nos homens, eu sinto lhe dizer, mas eu vou lhe dizer, a sua esperança vai ser frustrada um dia. A nossa esperança deve ser o Senhor. Em terceiro e último lugar, irmãos, um dia, toda a opressão e injustiça cessará.
porque Jesus voltará. E ele mesmo, ele será o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e governará com seu cetro de justiça e paz, e abençoará a todos que creram no seu nome. Eu quero que você pense nisso agora. Veja o versículo 23, versículo 22 e o versículo 23, o Salmo termina e eu estou concluindo também. Mas o Senhor é a minha defesa. O Senhor é a minha defesa. E o meu Deus é a rocha do meu refúgio. Veja, o salmista não espera nos homens. Agora veja, versículo 23. Trará sobre eles a sua própria iniquidade e os destruirá. Na sua própria malícia, o Senhor nosso Deus os destruirá. Entre o governo de Deus e o governo dos homens. Nós não vamos nos rebelar contra o governo humano, irmãos. Isso é pecado, se rebelar contra as autoridades constituídas. Mas também não podemos colocar a nossa esperança neles e segui-los cegamente. Por favor, tenha discernimento. Ore por eles. Não coloque a sua esperança neles. E um dia estaremos sendo governados pelo Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe, irmãos, a sua palavra em nossos corações. Nesse momento eu gostaria de orar, pedindo as bênçãos de Deus sobre o ensino da sua palavra. Depois vamos encerrar a live e estaremos, então, no aplicativo Zoom. Obrigado, Senhor Deus, por tua palavra. Obrigado porque o Senhor é o juiz de todo o universo, de toda a terra, e que o Senhor usa os governos humanos para a tua glória. Eu sei, ó Deus, que um dia o Senhor há de trazer contas a todos os governantes que o Senhor mesmo os revestiu de autoridade. Eu peço pelos nossos governantes, eu peço pelos nossos líderes, desde o presidente até qualquer um outro que é revestido de autoridade, ó Deus, que eles sejam salvos em Jesus Cristo, que o Senhor coloque o temor do Senhor neles, e que, ó Deus, que eles possam governar como instrumento em tuas mãos. Se o Senhor levantar governantes ímpios, que possamos nos alegrar, possamos descansar no Senhor. Possamos, ó Deus, entender que isso vai servir para a nossa disciplina, para que possamos compreender quem é o Senhor. Mas sabemos, ó Deus, que o Senhor não nos desamparará, e o Senhor virá ao nosso auxílio. Peço por mim e por meus irmãos, ó Deus, que possamos colocar nossa esperança somente em Ti, e nunca nos homens. Que possamos orar sempre pelos nossos governantes, e que o Senhor levante homens teus, tementes ao teu nome, nas esferas de autoridade. Eu peço que Jesus volte logo, Pai. Maranata, que seja agora. Porque se isso acontecesse, estaríamos junto com Ele para reinar para sempre no reino de Deus, do Senhor Deus. Enquanto isso não acontece, nos ajude dando sabedoria entre o teu reino, entre o teu governo, Pai, e o governo dos homens. Nos dê sabedoria para viver neste mundo. Pai, é assim que nós oramos. Em nome de Jesus. Amém. Queremos encerrar, então, a live aqui no Instagram. Queremos encerrar também a live no YouTube. E vocês que nos acompanharam no YouTube, se você puder ir para a live
do Zoom. Então, você fique à vontade. Eu peço ao irmão Danilo, ele está com uma